Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje, bater um papo hoje sobre a China, esse gigante asiático que tanto amedronta os países capitalistas do Ocidente. De início, eu gostaria de destacar dois pontos que eu entendo serem fundamentais assim, para a gente entender a história do Estado Nacional Chinês. Né? O Estado Nacional Chinês ele foi fundado em 221 anos a.C. Daí eles já começaram a pensar a estrutura do Estado e aí teve esse início. A China ela já faz concurso público para ingresso de servidores na estrutura do Estado há cerca de 1.500 anos. Então são dados importantes que dá a conotação de como essa coisa é tratada na China, o conceito que eles têm de Estado. A estrutura do Estado hoje ela está montada com vários segmentos. Por exemplo, hoje um segmento bancário. Hoje na China ela tem em torno de 90 bancos. Esses bancos são bancos das províncias, bancos das cidades e Banco Nacional. Todos esses bancos têm um foco na industrialização, no desenvolvimento, na modernização do Estado chinês. Existe também cerca de 90 empresas, assim, tipo a Petrobras, né, que cuida de toda a parte de industrialização, de modernização dos processos, né, desde a agricultura até a tecnologia de ponta. A China sempre foi um país eminentemente agrícola, né? Cerca de 80% da população chinesa até 1950 trabalhava na agricultura. Então, esse Estado também cuida do que eles chamam dos planos quinquenais e do planejamento estratégico. Para isso, a China tem uma estrutura de 2 milhões de funcionários em nível de Estado que estão focados especificamente na montagem dos planos estratégicos, que estudam os cenários, né, o futuro e desenham todo o caminho para onde a China tem que andar. Por falar em plano estratégico, agora está sendo lançado o 14º plano quinquenal, né, da China. Esses planos começaram com o Mao Tse-tung lá em 1949 e agora, no início de março, foi lançado o 14º plano quinquenal. Esse plano ele traz vários eixos, mas tem dois eixos que nós gostaríamos de destacar, que é a questão do rentismo, né, rentismo financeiro, os bancos, que eles estão entendendo que eles estão ganhando muito dinheiro, e a parte da especulação imobiliária, que também está precisando ser contida. Então, são dois eixos que estão constando desse plano que foi lançado agora. A verdade, a abertura econômica da China, ela se inicia com a ascensão do Mao Tse-tung ao poder, que foi em 1949. O Mao Tse-tung, na verdade, ele é o idealizador dessa abertura. Ele percebeu que a China, para se modernizar, para crescer, ela precisava fazer uma abertura econômica, concomitantemente com a abertura comercial e também um processo de industrialização. Como a China tinha 80% da sua força de trabalho alocada na agricultura, no campo, então ele começou modernizando a agricultura, trabalhando, focando no desenvolvimento, na modernização dos processos da agricultura. E, logicamente, isso trazia também junto um aumento da produtividade, mas nesse primeiro momento, o governo garantia, né, a compra de tudo o que fosse produzido e regulava o mercado dessa forma. Com a chegada do Deng Xiaoping em 1978, ele avançou ainda mais nesse processo de modernização da agricultura e também ele começou a separar a produção. O governo adquiria uma parte para regular o mercado e liberou aquilo que ele chamava de excedente para que as empresas comercializassem aqueles produtos.
Então isso aí foi uma estratégia importante, porque os agricultores, com suas pequenas e médias empresas, eles começaram a fazer essa comercialização e isso deu uma certa alavancagem, tanto no processo produtivo como na comercialização desses produtos e na criação das empresas voltada para esses assuntos. Dessa forma, a partir de 49, esse assunto foi evoluindo. Paralelamente a isso, eles usaram uma estratégia que foi muito importante no que se refere à industrialização, quando eles aceitaram a entrada de empresas estrangeiras no território chinês para desenvolver, modernizar os processos de industrialização. Só que a empresa entrava na China e lá ela tinha um contrato. Nesse contrato existiam cláusulas que obrigavam as empresas a criarem novas empresas dentro da China, associada às empresas chinesas, para também fabricar, industrializar aqueles mesmos produtos e serviços. Na verdade, eles faziam uma joint venture. Então aí talvez tenha sido a grande jogada, a grande estratégia da China foi criar essas empresas, porque o chinês, com sua disciplina, com seu foco, com sua determinação, não levou muito tempo a absorver esse conhecimento, esse know-how, e aí gerou essa capacidade de produzir aquilo que até pouco tempo era desconhecido para eles. Então o professor Dr. Elias Jabbour, ele usa um termo interessante, que ele diz: a China fabricou fabricantes, aqueles pequenos empresários que saíram da agricultura para a indústria, eles entraram no processo de aprendizagem, mas logo eles eram fabricantes, né? Eles já trabalhavam, já também industrializavam os produtos. Daí ele cunhar esse binômio aí de fabricar fabricantes. Então, com esse processo, a China realmente cresceu. Ela foi se modernizando, foi se industrializando, e ela criou um processo interessante, conciliando toda essa internalização das indústrias com a sua capacidade de produção e de absorção dos conhecimentos. Então ela começou com as empresas de baixa tecnologia, que chama low tech, avançou para as middle tech, que são as empresas de média tecnologia, até chegar agora nas high tech, que são as empresas de alta tecnologia. Então, um passo de cada vez, e a China conseguiu chegar onde chegou. Alguns processos de controle, de governança foram revistos, por exemplo, existia na China, para o diretor da empresa chegar a conversar com a cúpula governamental, existiam 9 intervenientes. Ao longo desses anos, a China criou uma empresa chamada SASAC. Essa empresa SASAC, ela cuida da modernização, do acompanhamento, da governança das empresas. Então, é ela que se reporta. As empresas agora se reportam a ela. Tudo é feito ali. Toda a comunicação, todas essas discussões estratégicas é feito com a SASAC. Então, foram extintos os 9 intervenientes, ficando apenas um, que demonstra uma certa redução de burocracia. Também existe nessas empresas algo, parece ser singular, em nível de China, porque na cúpula dessas empresas existem a direção da empresa, que é os proprietários, mas existe do Partido Comunista um membro, aliás, o Partido Comunista que está completando 100 anos agora, e um membro do sindicato. Então, na empresa existe um membro do sindicato, nós falamos, um membro do Partido Comunista e a direção da empresa. Então, são coisas que a gente tem que entender como é que funciona esse processo, a visão que o chinês tem de como a coisa deve funcionar e, pelo visto, está dando certo. Só para reforçar essa nossa conversa e de como
tem dado certo esses processos na China, hoje a China exporta cerca de 2 trilhões de dólares, a Coreia do Sul exporta cerca de 700 bilhões de dólares e o Brasil cerca de 240 bilhões de dólares. Um crescimento muito grande, diferença muito grande, e a prova do crescimento da China. Hoje a China ela tem um mercado interno de um potencial enorme, porque ainda hoje existe na China cerca de 400 milhões de chineses que trabalham na agricultura. Logicamente, a agricultura mais moderna, mas ainda existe no campo cerca de 400 milhões, porque a China é um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Mas a China hoje tem uma classe média que já está beirando 400 milhões de pessoas. Imagine, praticamente o dobro da população brasileira, de classe média consumindo. O que esse pessoal deve consumir de tecnologia, de carro elétrico, de iPhone, de smartphone, essas coisas, tudo, vestuário, assim, é um mercado que todo mundo está de olho. Então, a China precisa produzir já para o seu público interno, né, um produto muito grande. A produção já tem que ser grande. Então, nós vamos encerrando nosso papo por hoje, para não cansar ninguém. E aí, nos próximos encontros, a gente vai descer mais a fundo em alguns aspectos de renda, de próprio consumo, modernização das empresas, falar da guerra da Huawei, essas coisas. Tá bom, gente? Por hoje é só. Obrigado.